De repente, como se tivesse saído do chão ou despencado do céu. Algo na beira da estrada fez seu coração dar um salto mortal e se espatifar na garganta. Não era um bicho atropelado, nem um pneu estalado de um caminhão parado. Era uma silhueta, pequena, quase fundida com a escuridão da mata. Uma mulher. E as primeiras palavras que a mente de João conseguiu formar foram: isso não é possível. Não é possível que eu esteja vendo isso. Ela estava lá, sentada ou talvez jogada. Uma figura patética sob a chuva incessante que a encharcava até os ossos. Os cabelos, longos e escuros, estavam colados ao rosto, escorrendo água e, quem sabe, lágrimas. A roupa era um trapo que parecia ter sido rasgada por garras invisíveis, ou talvez por uma briga feia com a própria morte. Não havia carro por perto, nenhum sinal de acidente, nenhum triângulo de sinalização, nada. Apenas ela, em meio ao nada da curva do diabo. Um trecho conhecido por ser pesado, com fama de esconder tragédias e, para os mais místicos, até almas perdidas. João, um homem que já vira de tudo e mais um pouco nas estradas do Brasil, desde lacaios assaltando no meio da noite, até batidas pavorosas que viravam ferro retorcido, e até mesmo aparições que contavam histórias de alma penada, sentiu um arrepio que não vinha do frio da madrugada, mas de um pressentimento agourento. Ele pisou no freio com força, e o Scania, a velha guerreira, guinchou em protesto. Derrapou um pouco no asfalto molhado, mas obedeceu ao comando, parando a poucos metros daquela figura imóvel. O que uma mulher fazia sozinha, naquele estado lastimável, naquela hora ingrata, naquele trecho da rodovia, que era um convite ao perigo? O medo, uma companheira constante dos caminhoneiros. Era palpável, ele sentia na ponta dos dedos, na pele arrepiada da nuca, a voz da prudência, que ele cultivara em décadas de estrada, gritava para ele não se meter, para seguir em frente, para dar no pé. Quantas histórias de emboscadas, de golpes de isca, de mulheres diabo que levavam o motorista para a morte ou para a cadeia grande, ele já não ouvira nos postos de gasolina, nas conversas de boleia. Mas a compaixão, um sentimento que ainda ardia forte no peito de João, foi mais forte. Aquela cena não era só dramática, era o prenúncio de algo terrível, algo que parecia saído de um filme de terror. O desespero daquela mulher, mesmo sem ter olhado em seus olhos, era quase físico. O impulsionou, contra toda razão, a abrir a porta pesada de seu caminhão. Ar gelado e a chuva invadiram a cabine, mas João não sentiu. Aquela cena não era só dramática, era o prenúncio de algo terrível, algo que mudaria a vida de João, o Zé Caminhoneiro, para sempre. Ele sabia que ao descer da cabine, estava entrando em um enredo que não tinha script, e cujo final era incerto e aterrorizante. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som da chuva e pelo batimento acelerado do coração de João, que parecia gritar: o que vem agora? Com um coração na boca, batendo feito tamborim em escola de samba, João desceu da cabine da velha guerreira. A chuva fina, mas insistente como credor em dia de pagamento, encharcava suas roupas no instante em que ele pisou no chão molhado. Do acostamento, o cheiro de terra, pneu e um quê de desespero pairava no ar, misturado ao bafo quente do motor do Scania. A mulher, que antes parecia uma estátua de dor, tremia agora de forma incontrolável, um tiritar que denunciava não apenas o frio, mas um pavor profundo. Lentamente, como um animal ferido, ela levantou o rosto, e foi aí que João sentiu o tranco na alma. Os olhos dela, fundos e avermelhados, eram de um desespero tão profundo que ele sentiu um nó apertar sua garganta. Um aperto no peito que ele não sentia desde a última vez que a saudade da família bateu forte na estrada. Não havia grito, não havia súplica em palavras, apenas um gesto mudo e trêmulo. A mão estendida, os dedos finos e sujos apontando para ele, como se agarrando à última esperança que o mundo ainda lhe podia oferecer. Era um pedido que ia além da necessidade de socorro físico. Era um grito de uma alma perdida, uma alma penada em vida, à beira do abismo. João hesitou por um segundo. A prudência, aquela malandra que vive cochichando no ouvido do caminhoneiro, gritava para ele não se meter, para dar no pé, ligar o caminhão e sumir dali. Quantas histórias de casca do banana, de arapuca, de golpes da falsa vítima, ele já não tinha ouvido nos postos, nas conversas de boleia? A cabeça dele era um burburinho de avisos. Não para estranho em estrada vazia, João. Cuidado com quem pede carona de madrugada.
Malandragem não tem cara, mas o olhar daquela mulher, aquele olhar era diferente. Não havia o brilho traiçoeiro da malícia, nem a esperteza do golpista. Havia apenas um vazio assustador, um breu sem fim e uma necessidade urgente, desesperada, de salvação. Era um apelo primal, que tocava fundo na fibra mais humana de João. Ele se aproximou cautelosamente, os passos firmes no cascalho, mas o coração aos pulos. Ei, moça, o que aconteceu? Volca Esteban perguntou, sua voz tentando soar firme e grave, como a de um macho da boleia. Apesar do tremor interno que sentia, ela tentou falar, os lábios ressecados se movendo com dificuldade, mas apenas um chiado rouco, um som que parecia rasgar a garganta, saiu. Era como o barulho de um motor gripado, lutando para pegar no tranco. Apontou para trás, para a escuridão absoluta da estrada de onde vinha, e balançou a cabeça negativamente, várias vezes, como se quisesse apagar uma imagem horrível, uma cena de filme que se repetia sem parar em sua mente. O silêncio dela, mais do que qualquer grito, dizia tudo. Era um silêncio carregado de pavor e de uma história que João sabia que seria pesada. Ele olhou para os lados. A escuridão era total. O vento assobiava entre as árvores e a chuva continuava a sua cantiga monótona. Nenhum sinal de alma viva além deles. O perigo era real, mas a vulnerabilidade daquela mulher era ainda mais real. João não era um santo. Longe disso. Já tinha visto e feito suas barbaridades na estrada, mas era um homem de princípios, forjados no aço da solidão e nas durezas da vida. Aquele apelo mudo o atingiu em cheio. Ela não podia ou simplesmente deixá-la ali para ser engolida pela noite, pelo frio, ou por algo ainda pior que a estrada pudesse reservar, com um suspiro pesado. O respirar de quem toma uma decisão dura. João abriu a porta do passageiro do caminhão. O interior da cabine era um contraste com o caos lá fora. Quentinho, cheiro de café e diesel. Um refúgio. Entra. Você está congelando. Não é vida ficar aí na chuva, disse ele. A voz um pouco mais suave agora, com aquele tom protetor, que só um homem acostumado a cuidar de si e de sua máquina na estrada consegue ter. Ela, sem hesitar, nem mesmo por um instante, arrastou-se para dentro da cabine, desabando no banco. O corpo miúdo dela parecia pequeno demais para o banco do Scania. O calor do aquecedor, que João tinha ligado no máximo, pareceu trazê-la um pouco de volta à realidade, mas ela ainda tremia violentamente, num misto de frio e terror, enquanto João fechava a porta e voltava para o seu lado. Ele olhou de soslaio para ela, percebendo mais detalhes de sua condição. Havia marcas nos braços, não de arranhões simples de galhos, mas como se tivesse sido agarrada com força, com a fúria de quem quer machucar de verdade. Seus olhos, apesar do desespero e da exaustão, tinham um brilho estranho, uma inteligência perturbadora, como se escondessem mais do que um simples trauma. Que diabos tinha acontecido com ela? Quem faria uma barbaridade dessas? A mente de João começou a ligar pontos soltos, a montar um quebra-cabeça macabro. Aquela mulher não era só uma vítima, ela era um mistério, um nó na garganta, uma carga pesada que ele acabara de pegar no meio da Brasil. E ele sabia, no fundo do seu coração de estradeiro, que a jornada estava apenas começando. O silêncio dentro da cabine da velha guerreira era tão pesado que dava para cortar com facão, quebrado apenas pelo ronco compassado do motor, uma melodia conhecida para João, e pelo barulho incansável do limpador de para-brisa, que insistia em varrer a chuva, que agora diminuía para uma garoa fina. João ligou o caminhão, o Scania deu um suspiro e começou a ganhar velocidade novamente, retomando a jornada rumo ao desconhecido que aquela mulher, Mariana, havia trazido para dentro de sua boleia. Ele ofereceu-lhe uma garrafa de água mineral, daquelas geladas que os caminhoneiros guardam no isopor para os dias de calor infernal. Ela pegou com as mãos trêmulas, os dedos finos e sujos mal conseguindo segurar o plástico. Bebeu avidamente, como um animal sedento que não via água. Há dias, gotas escorrendo pelo queixo e molhando a roupa já molhada. João observava de soslaio, sem forçar o contato visual. A sede dela era física, sim, mas havia uma sede maior, uma sede de paz, de segurança, que ele sentia emanar dela. Depois de alguns minutos, quando a velha guerreira já tinha devorado alguns quilômetros da BR-116, Mariana, ainda pálida e com os lábios roxos de frio, finalmente conseguiu articular algumas palavras. Não era um discurso nem mesmo uma frase completa. Irão fragmentos,
quase um sussurro que mal superava o barulho do motor. Ele tentou. Sua voz sumiu, embargada por um soluço seco, um som que rasgou o ar e o coração de João. Era um soluço de quem guardou o horror por tempo demais, um gemido da alma que ele já ouvira em muitos postos, em muitas histórias contadas por colegas de estrada que tiveram encontros infelizes. João, com a experiência de quem aprendeu a ler as entrelinhas nas conversas curtas de beira de estrada, manteve os olhos fixos no asfalto, à frente, mas cada fibra de seu ser estava atenta ao que ela dizia. Quem tentou o quê, moça? Ele perguntou, suavemente, sua voz mais grave e calma do que o normal, tentando encorajá-la a continuar a desembuchar o que a afligia. Ele sabia que às vezes a melhor ajuda era apenas ouvir, ser o ouvido atento que a estrada nem sempre oferece. Ela apertou os olhos e balançou a cabeça. Um movimento rápido e desesperado, como se quisesse espantar uma imagem perturbadora que insistia em ficar na retina de sua mente. O carro, parou, me puxou. As palavras eram fragmentadas, confusas, um quebra-cabeça de terror. Mas a essência do horror era clara. Alguém a atacara. Alguém a arrastara para fora de um carro. A violência era palpável, mesmo nas poucas palavras. João sentiu a raiva borbulhar dentro de si, um fervor que ele raramente deixava transparecer. A estrada, que para ele era sinônimo de liberdade, de vento na cara e de aventuras diárias, também era palco de atrocidades. Ele se prometeu que, se aquela mulher fosse, de fato, uma vítima, um pato nas mãos de um canalha, ele faria o possível para ajudá-la. Nem que tivesse que mexer os pauzinhos com a rapaziada da estrada. E por falar em mistérios e histórias de estrada que nos prendem do início ao fim, eu quero fazer um pedido especial a você que está acompanhando essa jornada com o João. Se você está gostando dessa história eletrizante, se essa narrativa de vida real na boleia está te prendendo mais do que carga pesada na subida, eu tenho um favor para pedir. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa série dramática e não esqueça de deixar seu like. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo mais relatos chocantes e emocionantes do dia a dia nas estradas do Brasil. Nós, caminhoneiros, somos uma grande família e você faz parte dela, e para que a gente possa se conectar ainda mais, me diga nos comentários qual é o seu nome e de qual cidade você está assistindo a essa história. Quero conhecer cada um de vocês que faz parte da nossa boleia virtual, que compartilha a paixão pela estrada e pelas suas lendas. Muito obrigado por estar aqui conosco, embarcado nessa viagem cheia de adrenalina. O silêncio voltou a reinar na cabine, mas agora era um silêncio diferente, carregado de expectativa e de uma estranha conexão entre o caminhoneiro e a mulher que ele acabara de resgatar. João continuou dirigindo, atento aos movimentos de Mariana. Ela, aos poucos, pareceu se acalmar um pouco mais. A respiração, que antes era ofegante, agora estava mais regular. Ele pensou em parar no próximo posto, mas decidiu que o melhor era rodar um pouco mais, afastando-se daquele local assombrado, onde a encontrou. A estrada era perigosa, e ele sentia que cada minuto, longe daquele ponto, era um minuto de mais segurança para ela. A mente de João, acostumada a calcular distâncias, tempo de viagem e o peso da carga, agora estava a mil, tentando juntar as peças do quebra-cobeca que Mariana representava. A cena dela na beira da estrada, as roupas rasgadas, o desespero nos olhos, as poucas palavras que conseguiu balbuciar, tudo apontava para uma violência que ia além de um simples assalto. Era algo mais íntimo, mais pessoal, um pesadelo vivido. Ele se perguntava se ela tinha família, se alguém estava sentindo falta dela, se a polícia já estava procurando. A luz fraca do painel do caminhão iluminava o rosto dela de vez em quando, revelando a palidez, os arranhões leves no rosto, e os olhos ainda inchados de choro. João, acostumado a lidar com a solidão da estrada, sentiu uma estranha responsabilidade por aquela mulher. Ele não era um detetive, nem um policial. Era apenas um caminhoneiro, um estradeiro de coração que parou para ajudar alguém, apuros. Mas ele sabia que, ao abrir aquela porta, ele tinha assinado um contrato invisível com o destino. A história de Mariana havia se tornado de alguma forma parte da sua própria história na estrada, e ele sentia, no fundo de sua alma calejada, que a verdade por trás daquele encontro seria muito mais complexa e dramática do que ele podia sequer imaginar. A estrada, sempre imprevisível,
havia acabado de entregar sua carga mais misteriosa até então. O silêncio na cabine do Scania de João continuava pesado, daquele tipo que a gente sente no osso, quebrado apenas pelo ronco constante do motor. Uma trilha sonora familiar para quem vive na estrada. A chuva finalmente deu uma trégua, deixando para trás apenas o asfalto molhado e o cheiro fresco de terra. Mariana, encolhida no banco do passageiro, parecia uma estátua de cera, pálida e com um olhar distante, perdido em alguma lembrança horrível. João, com a experiência de quem já viu muito rolar na estrada, sabia que o trauma estava ali, vivo, pulsando em cada tremor do corpo dela. Ele dirigia com a calma de quem domina a máquina, mas a cabeça estava a mil. Pensava em um posto, com mais movimento, onde pudesse parar e talvez encontrar alguém para ajudar a mulher. Mas algo o impedia, aquele olhar de desespero dela, a forma como se agarrava ao silêncio. Dizia a João que ela não precisava de curiosos, nem de um batalhão. Dias precisava de um porto seguro, de um canto para se aninhar antes de encarar o mundo. Foi então que Mariana, com um suspiro que parecia vir do fundo da alma, começou a se remexer. A voz, que antes era um sussurro quase inaudível, agora ganhou um pouco mais de força, mas ainda era quebradiça, como vidro prestes a estilhaçar. Eu estava com ele, começou ela, as palavras saindo em jatos, como se uma represa de memórias tivesse se rompido. João manteve os olhos na estrada, atento, o coração na escuta. Ele sabia que cada palavra dela era um pedaço de um quebra-cabeça sombrio. A gente brigou, ela continuou, e um tremor ainda maior tomou conta de seu corpo. João a viu gesticular confusamente com as mãos, como se tentasse afastar uma cena, um fantasma. Ele me jogou para fora, no meio do nada. Eu corri muito. A voz dela se transformou em um choro contido, soluços que sacudiam seu corpo. João sentiu um calafrio, jogou para fora. A crueldade da frase ecoava na cabine. Não era um acidente, não era um abandono comum, era violência pura e simples. João tentou encorajá-la a continuar a abrir o bico sobre o que tinha acontecido. Quem era ele, Mariana? Ele perguntou, sua voz grave e suave, sem forçar, sem pressionar. Ele sabia que às vezes a melhor forma de conseguir uma confissão é dar espaço. Ela apertou os olhos com força, e João viu uma onda de pânico passar por seu rosto, um medo ainda mais profundo do que o anterior se apossou dela. Era um medo antigo, enraizado. Não sei, eu não lembro. Ela balbuciou, e as lágrimas finalmente rolaram por seu rosto, lavando a sujeira e revelando uma beleza delicada, mas marcada pela dor e pelo terror. João franziu a testa. Não sabe? Não lembra? Isso não fazia sentido. Como alguém now lembraria do rosto de quem a jogou para fora de um carro no meio da noite? Ou era o trauma tão grande que havia bloqueado a memória uma espécie de pane na cabeça? Ou havia algo mais, muito mais, em sua história? A amnésia traumática. Era uma possibilidade, claro, mas e se fosse outra coisa? Uma mentira? Uma forma de esconder algo? A estrada ensina a desconfiar, a ficar esperto. E a desconfiança sutil, como ama, farol baixo na neblina, começou a surgir na mente de João. Ele olhou para os detalhes. As roupas rasgadas, que mais pareciam ter sido atacadas do que simplesmente jogadas. Os arranhões nos braços, profundos, o desespero tão genuíno, mas a memória tão vaga. O cenário se complicava. Moça, você precisa de ajuda. Tá, eles podem te ajudar a lembrar, a encontrar quem fez isso com você. João sugeriu, a voz firme, tentando guiá-la para o caminho certo. Mas, ao mencionar a palavra polícia, Mariana recuou bruscamente, como se tivesse levado um choque. Os olhos, antes marejados, arregalaram-se em terror. Não, por favor. Não. A polícia não. Ela implorou, a voz agora um gemido aterrorizado. João sentiu o aperto no estômago. A reação dela era completamente inesperada. Por que uma vítima de tamanha violência teria tanto medo das autoridades? Isso não batia. Era como tentar encaixar um cubo em um buraco redondo. A mente de João, acostumada a decifrar as manhas da estrada e os sinais das cargas, começou a trabalhar em alta rotação. Seria ela, de fato, a vítima indefesa que ele encontrou? Ou estaria envolvida em algo muito maior e mais perigoso? A verdade chocante da estrada começava a se desdobrar, não como um simples ato de crueldade de um agressor qualquer, mas como uma teia complexa de mistérios, de algo que João, o caminhoneiro solitário, não estava preparado para enfrentar. Ele
Sentia um arrepio na espinha. Se ela não queria a polícia, isso significava que talvez ela não fosse apenas uma vítima. Talvez ela soubesse de algo. Talvez estivesse fugindo não só de um agressor, mas de algo ou alguém ainda mais perigoso. A estrada, que para João era sinônimo de liberdade e de um trabalho honesto, estava se transformando em um palco de um drama que ele não entendia, mas do qual, ao parar o caminhão, havia se tornado parte. João decidiu não pressionar mais Mariana, por enquanto. A cada quilômetro que a velha guerreira devorava, mais perguntas surgiam. As feridas em Mariana, a confusão, o medo da polícia, menos tudo parecia apontar para uma história muito mais sombria do que um simples abandono. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, um campo minado na Brasil, mas algo dentro dele, aquela velha compaixão de caminhoneiro que se vira para ajudar o próximo na estrada, o impedia de simplesmente dixalar no próximo posto. Ele havia se comprometido, e a estrada, caprichosa como sempre, havia acabado de entregar sua carga, mais enigmática em suas mãos. O que viria a seguir, nem ele, com toda a sua experiência, poderia prever. A jornada estava apenas começando, e o destino, incerto, pairava no ar. Ainda em choque, com os nervos à flor da pele e o corpo exausto, Mariana acabou pegando no sono, um sono inquieto e cheio de pesadelos que a faziam se encolher no banco do Scania. João, com os olhos fixos na escuridão da estrada que começava a dar sinais de uma nova aurora, sentia o peso da carga aumentar a cada quilômetro. Não era só o diesel no tanque ou o asfalto sob os pneus. Agora, ele carregava um enigma, uma vida em suas mãos e um mistério que parecia engolir a si mesmo. O motor da velha guerreira roncava suavemente, embalando o sono turbulento da mulher. João, com a mente a 1000 por hora, revivia cada detalhe daquele encontro bizarro. A silhueta na chuva, o olhar desesperado, as palavras fragmentadas sobre ele e o medo visceral da polícia, tudo isso se misturava em sua cabeça, formando um nó cego que ele não conseguia desatar. A estrada, sempre uma companheira previsível, agora se mostrava um palco de segredos e perigos ocultos. João pensou em parar no próximo posto de gasolina, com alguma estrutura, um lugar com lanchonete, um banheiro decente, quem sabe até um hotel de beira de estrada para ela poder se recompor. Mas a cada vez que a ideia passava pela sua cabeça, a imagem do rosto aterrorizado de Mariana, ao mencionar a polícia, voltava. Por que ela teria tanto medo? Aquela pergunta martelava em sua mente como um martelete em concreto. Pessoas que foram vítimas de violência geralmente buscam a ajuda das autoridades, não fogem delas, a não ser que ela estivesse envolvida em algo que a própria polícia pudesse incriminá-la. Enquanto dirigia, João olhava de soslaio para Mariana. Mesmo dormindo, ela parecia frágil, vulnerável, os cabelos ainda úmidos grudados no rosto, a boca entreaberta num suspiro pesado. Ele notou os arranhões nos braços dela, que não pareciam ser apenas de quedas ou de se arrastar por arbustos. Eram marcas mais profundas, como se mãos tivessem se fechado com força ali. E a roupa, um rasgo grande na lateral da blusa, expondo parte do ombro. Não era rasgo de uso, era rasgo do briga, de violência. A suspeita, antes um mero sussurro, começou a crescer em João, ganhando corpo e voz. E se ela não fosse apenas a vítima? E se ela estivesse envolvida em algo ou com algo que a fez parar naquela estrada daquele jeito? A estrada ensina a desconfiar, a ficar com o pé atrás. Quantas vezes ele não viu histórias de arapuca ou de cilada? A mente dele, habituada a prever os perigos do asfalto, agora estava em alerta máximo para os perigos humanos. De repente, um movimento discreto de Mariana, enquanto ela se virava no sono, fez algo cair do bolso rasgado de seu casaco. Era escuro e rolou para o carpete entre os bancos. João piscou, seu coração dando um solavanco. Com cuidado, para não acordá-la, ele esticou a mão e tateou no chão do caminhão. Seus dedos encontraram o objeto. Ao puxá-lo, a luz fraca do painel revelou o que era. Uma carteira. Não era uma carteira feminina, dessas pequenas e coloridas. Era uma carteira de homem, grossa, de couro escuro, um pouco surrada, mas com um aspecto caro. João sentiu o sangue gelar. A respiração ficou presa em sua garganta. Abrir a carteira de alguém era invadir a privacidade, algo que ele, um homem de princípios, raramente faria. Mas a situação
era extrema. Aquela carteira poderia ser a chave para desvendar o enigma de Mariana, para entender o que diabos ela estava fazendo no meio da Brasil. Naquele estado, com as mãos suando, ele abriu a carteira. O primeiro item que viu foi uma identidade. O susto foi tão grande que João quase deixou a carteira cair. O rosto na foto era inconfundível. Ele tinha visto aquele rosto centenas de vezes. Em todos os jornais, em todos os noticiários de TV, nas redes sociais. Era Gabriel Soares, o empresário. Aquele mesmo que havia desaparecido misteriosamente há uma semana. Acusado de desviar milhões, de estar envolvido em um mega esquema de corrupção. A manchete da TV Jovem, que ele vira no último posto, gritava em sua mente. Empresário some com milhões e some também com provas cruciais. A verdade atingiu João como um raio em céu de brigadeiro. Um choque que o deixou sem ar. Não, era apenas uma carona. Não era apenas um caso de abandono na estrada. Ele estava envolvido, sem querer, no centro de um emaranhado de crimes, de dinheiro, de segredos e talvez até mesmo de morte. A carteira de Gabriel Soares em suas mãos. Era a prova cabal. Mariana, a mulher esfarrapada e assustada que ele havia resgatado da chuva, não era apenas uma vítima qualquer. Ela era a Pekachev de um quebra-cobeca perigoso, uma testemunha, uma cúmplice, ou talvez a isca de algo muito maior do que sua mente de caminhoneiro jamais poderia ter imaginado. Ele olhou para Mariana, que continuava a dormir, alheia à bomba que ele acabara de descobrir. O medo da polícia, a amnésia seletiva, as roupas rasgadas, o desespero, tudo fazia sentido agora, mas de uma forma sombria e aterrorizante. Ela poderia ser cúmplice de Gabriel Soares, fugindo com ele e talvez carregando parte do dinheiro desviado. Ou poderia ser uma vítima que sabia demais, que viu algo que não devia e foi descartada de forma brutal por quem a queria calada. A linha entre vítima e cúmplice se confundia na mente de João. Ele sentiu o frio na espinha. Não era o frio da madrugada, mas o frio do perigo iminente. Sua vida simples de caminhoneiro, com sua rotina de entregas de carga seca e a liberdade da estrada, havia sido brutalmente interrompida por um encontro na madrugada que virou seu mundo de pernas pro ar. A estrada, que sempre foi seu porto seguro, seu refúgio, havia se transformado em um campo minado. E ele, João, o Scania e a velha guerreira estavam no centro dele. O que fazer agora? Entregá-la à polícia significaria se envolver em um processo longo, perigoso, com a possibilidade de colocar sua própria vida em risco. Ignorar o que descobriu era impossível. João, o Zé Ninguém da boleia, estava agora no centro de um suspense da vida real. E ele sabia com a certeza que só a estrada ensina que sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando a ficar cabeluda. Finalmente, depois de uma eternidade que pareciam milhas de asfalto, sob o peso daquele segredo, João avistou as luzes do posto ponto de parada. Um farol na escuridão. Um velho conhecido de estradeiro. Um refúgio para gigantes do asfalto. E seus motoristas. O posto, que a essa hora já começava a ganhar um pouco de movimento, com a chegada de outros caminhões e alguns carros de passeio, prometia ser um lugar de alívio para Mariana e, quem sabe, um ponto de reflexão para o próprio João. Ele manobrou seu Scania, a velha guerreira, com a maestria de quem faz isso com os olhos fechados, estacionando o bruto perto da lanchonete, um lugar iluminado e que, pelo menos na teoria, ofereceria alguma sensação de segurança. O ronco do motor cessou e um silêncio quase ensurdecedor tomou conta da cabine, que antes era preenchida pela tensão e pelo barulho constante da viagem. A garoa havia dado lugar a uma brisa gelada, mas o clima dentro do caminhão era ainda mais frio, carregado com o peso da descoberta da carteira de Gabriel Soares. Mariana, que havia despertado com o movimento do caminhão parando, encolheu-se ainda mais no banco. Seus olhos, antes distantes, agora mostravam um lampejo de apreensão, como se o mundo lá fora, mesmo iluminado, representasse uma ameaça ainda maior. Vamos, Mariana, você precisa de um café e talvez uma roupa seca. Aqui, e seguro. Tem movimento, João disse, sua voz tentando transmitir calma e confiança, apesar do borbulhão de pensamentos em sua cabeça. Com passos hesitantes, como se cada movimento fosse doloroso, ela desceu da cabine e o seguiu para dentro da lanchonete. Joe notou os olhares curiosos. Os outros caminhoneiros, a maioria cobras criadas que já viram de tudo,
lançavam olhares rápidos para a mulher em farrapos ao lado do João, mas nenhum ousava se aproximar ou fazer perguntas. A lei não escrita da estrada diz que cada um cuida da sua carga e dos seus problemas, a não ser que o pedido de ajuda seja explícito. E o silêncio de Mariana era mais alto do que qualquer grito. O ambiente barulhento do posto, o burburinho de vozes, o cheiro de café fresco e fritura, o tilintar de pratos e xícaras, pareceu sobrecarregá-la. Mariana se encolheu em uma cadeira no canto mais isolado da lanchonete, um lugar onde a luz era mais fraca e as sombras podiam dar algum consolo. Ela parecia querer desaparecer, fundir-se com a parede. João foi ao balcão e pediu 2 cafés bem quentes, daqueles fortes, como quais tu mula, e alguns salgados frescos. Voltou para a mesa, colocando as coisas com cuidado. Beba devagar, Mariana. Você vai se sentir melhor, ele disse, empurrando a xícara de café para perto dela. Ela obedeceu, as mãos ainda trêmulas, mas o calor da xícara pareceu trazer um pouco de cor de volta ao seu rosto pálido. A fumaça do café subia, formando pequenas espirais no ar, e João observava cada movimento dela. Havia uma fragilidade nela que o tocava, apesar da bomba que ele tinha acabado de descobrir na carteira de Gabriel Soares, enquanto Mariana bebia o café em pequenos goles. João tentou organizar as ideias. A carteira estava guardada com segurança, em seu próprio bolso. Ele precisava pensar, e pensar rápido. O que fazer com essa informação? Entregar Mariana à polícia era uma opção, claro. Mas e se ela fosse uma vítima de verdade, forçada a carregar aquilo? E se ela fosse cúmplice, e ele, João, estivesse em perigo por ter se envolvido? A cabeça dele era um reboliço. Ele sentia um nó na garganta. Ele, um caminhoneiro que sempre se orgulhou de sua honestidade e de sua vida simples, estava agora enredado em algo que cheirava a crime pesado. A manchete de jornal. A estrada, que ele tanto amava, havia-lhe pregado uma peça, e tanto, ele se perguntava se deveria ligar para a firma para a empresa, pedir ajuda. Mas não, isso significaria envolver mais gente, complicar ainda mais a situação. Ele estava sozinho nessa, como sempre estivera em suas longas viagens. O tempo passava lentamente no posto de gasolina. Outros caminhoneiros entravam, pediam seus cafés, conversavam sobre fretes, sobre o preço do diesel, sobre as fiscalizações chatas. A vida normal da estrada seguia seu curso, alheia ao drama que se desenrolava na mesa de João. Era um momento de trégua, sim, um refúgio temporário, do inferno da Brasil-116 e do mistério que Mariana carregava. Mas a verdade chocante, a identidade de Gabriel Soares e que ela significava, permanece intacta, uma carga explosiva prestes a detonar. João sabia que não poderia ficar ali para sempre. Precisava seguir viagem, levar a carga. Mas não simplesmente largar a Mariana ali, naquele estado, com o segredo que ela parecia carregar, ou ser parte dele. A cada minuto, a responsabilidade que ele sentia aumentava. Ele havia aberto a porta para o desconhecido, e agora tinha que lidar com as consequências. O sol começava a espreitar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas a esperança que ele trazia estava ofuscada pela gravidade da situação. A jornada de João havia mudado de rota, e ele sabia que a estrada à frente seria mais perigosa do que qualquer serra com neblina que ele já enfrentou. A verdade, ele sentia, estava prestes a bater à sua porta, e ele não sabia se estaria pronto para abri-la. Com o calor do café e um pouco de comida no estômago, Mariana começou, de leve, a sair do seu estado de choque. O corpo ainda tremia um pouco, mas os tremores eram menos intensos, mais espaçados. A tensão, porém, ainda era visível em cada músculo de seu corpo miúdo, em cada linha de expressão de seu rosto. Ela parecia uma estátua esculpida na dor e no medo. João, sentado à sua frente, observava cada movimento, cada suspiro, buscando um sinal, uma pista, algo que o ajudasse a desvendar o enigma que ela se tornara. A carteira de Gabriel Soares queimava no seu bolso como uma brasa, pesando mais do que qualquer carga pesada que ele já havia transportado. Foi então que, depois de um longo gole de café, Mariana finalmente conseguiu quebrar o silêncio que envolvia. As palavras, antes fragmentadas e sussurradas, começaram a sair em jatos, como se uma represa de memórias, antes bloqueada pelo trauma, tivesse se rompido. Era como um motor diesel que pega no tranco, depois de muita insistência. Eu estava no carro com ele, começou ela, a voz ainda rouca, mas mais audível.
João manteve-se imóvel, com a atenção redobrada, os ouvidos ligados no talo. A gente brigou muito. Ele estava diferente, nervoso, com raiva. Ela continuou, a voz embargada por uma lembrança dolorosa. Seus olhos se arregalaram, e ela gesticulava confusamente com as mãos, como se tentasse afastar uma imagem persistente, um pesadelo vivo. Ele me jogou para fora, no meio do nada. Disse que eu não servia para nada, que eu só atrapalhava. Eu caí. Doeu muito. A voz dela se transformou em um choro contido, soluços secos que sacudiam seu corpo. João sentiu a raiva borbulhar novamente. A crueldade daquela cena era chocante. Não era um simples abandono. Era um ato de pura violência, um coice de cavalo, na alma. Depois eu corri. Corri muito. Ela prosseguiu, a voz cheia de um pavor que parecia revivido a cada palavra. Eu não sabia para onde ir. Só queria fugir. A chuva começou. Eu caí de novo. Me escondi em uns arbustos. Achei que ele ia voltar. Queria me pegar de novo. O terror dela era palpável. Um medo genuíno de ser alcançada por quem a havia abandonado. João podia visualizar a cena. A mulher perdida na escuridão, fugindo de algo ou alguém, machucada, sozinha, a estrada, sempre imprevisível. Havia mais uma vez se mostrado um palco de dramas humanos inimagináveis. Mas, apesar do horror que ela relatava, algo não se encaixava perfeitamente na mente experiente de João. Se ela foi jogada para fora de um carro e apenas correu, por que as roupas estavam tão rasgadas, como se tivessem sido atacadas? Os arranhões nos braços, que ele havia notado na cabine, pareciam mais profundos do que simples arranhões de arbustos. Eram marcas de luta, de contenção. A versão dela parecia incompleta, como um caminhão com um pneu murcho. Algo não estava redondo. Quem era ele, Mariana? João perguntou novamente, sua voz séria, mas suave. Ele precisava de um nome, de um rosto, de uma confirmação. Aquele genérico não era suficiente. A resposta de Mariana, no entanto, foi um balde de água, fria, ou melhor, um balde de diesel na fogueira. Ela regalou os olhos, e um medo ainda mais profundo do que o anterior se apoderou dela. Era um pânico paralisante, que a fez encolher-se ainda mais na cadeira. Eu não sei, eu não lembro. As palavras saíram quase inaudíveis, embargadas pelo choro que finalmente rolou por seu rosto, lavando a sujeira e revelando uma beleza delicada, mas marcada pela dor e pelo terror. João franziu a testa, o pensamento voando como um foguete. Não sabe, não, isso era um beco sem saída. Como alguém não lembraria do rosto de quem a jogou para fora de um carro no meio da noite? No meio do nada. Ou era o trauma tão grande que havia bloqueado a memória uma espécie do pane geral no sistema da mente, ou era outra coisa? Uma mentira, talvez, uma forma desesperada de esconder algo, de proteger alguém, ou até a si mesma. A estrada ensina a desconfiar, a ficar com o pé atrás, a não confiar na primeira impressão. E a desconfiança, sutil como um farol baixo, na neblina, começou a ganhar força na mente de João. A amnésia traumática era uma possibilidade, claro. Pessoas em situações de extremo estresse podem ter a memória afetada, mas a forma como ela recuava, a tensão em seu corpo, a negação veemente ao mencionar a polícia, tudo isso gritava que havia algo mais. Um segredo. Um grande segredo. João sentiu o aperto no estômago. A cena do posto, com um burburinho de vozes e o cheiro de café, era um refúgio, mas a verdade chocante que ele havia descoberto ainda estava ali, parando no ar. A identidade de Gabriel Soares na carteira, o empresário, desaparecido, o escândalo financeiro, tudo isso se conectava àquela mulher, de uma forma que ele ainda não conseguia entender totalmente, mas que o deixava profundamente apreensivo. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, um campo minado na Brasil. A cada palavra dela, cada fragmento de memória revelado, o quebra-cabeça se tornava mais complexo e mais sombrio. Ele não era um detetive, apenas um caminhoneiro, mas agora, com a carteira de Gabriel Soares no bolso e a mulher enigma à sua frente, ele se viu no centro de uma trama muito maior do que qualquer causa de estrada que ele já tinha ouvido. A verdade, ele sentia, estava se recusando a sair por completo. Escondida nas sombras da memória de Mariana e nos perigos daquele trecho da BR-116, a jornada estava longe de terminar, e ele sabia que a estrada à frente seria mais cabeluda do que qualquer serra que ele já havia enfrentado. O sol começava a iluminar o dia lá fora,
Mas o drama na vida de João estava apenas começando a ganhar seus tons mais escuros. O relógio do painel do Scania marcava quase 5 da manhã. O céu começava a clarear, pintando o horizonte com tons de cinza e rosa. Um presságio de um novo dia, mas a atmosfera, dentro da cabine de João, continuava tão densa quanto a neblina, que cobria a serra em noites de inverno. Mariana, depois de vomitar os poucos salgados que havia comido no posto, estava novamente encolhida no banco, exausta e em um sono inquieto, pontuado por pequenos gemidos. João, que não havia dormido 1 minuto sequer, sentia o cansaço pesado, mas a adrenalina e a preocupação o mantinham alerta, com os olhos fixos na estrada, que agora parecia esconder mais mistérios do que ele jamais imaginou. A carteira do Gabriel Soares ainda queimava em seu bolso. Aquela identidade, aquele rosto tão familiar dos noticiários, transformava tudo. Mariana não era mais apenas uma mulher misteriosa encontrada na estrada. Ela era a ponta de um iceberg, a chave para um escândalo que estava abalando o país. João, um homem acostumado a lidar com cargas pesadas de concreto e grãos, estava agora carregando uma carga explosiva de segredos e perigos. Ele repassava as peças do quebra-cabeça em sua mente, as roupas rasgadas, o desespero dela, o medo da polícia, a amnésia seletiva e agora a carteira do empresário desaparecido. Tudo se encaixava de uma forma assustadoramente lógica, mas perturbadora. E se Mariana não fosse apenas uma vítima de um abandono cruel? E se ela estivesse diretamente envolvida com Gabriel Soares e o esquema de corrupção? A estrada ensinava a não confiar em tudo que se vê, e João sentia que estava no meio de uma cilada das grandes. A desconfiança, antes um murmúrio, agora gritava em sua cabeça como um motor gripado. Por que ela fugiria da polícia? Se fosse apenas uma vítima, aquele arracal, aquele pavor genuíno ao mencionar as autoridades, não condiziam com a imagem de uma mulher inocente e agredida. Era como um caminhão desgovernado, correndo para um destino incerto. Ele imaginou cenários. Será que ela era cúmplice de Gabriel, fugindo com ele e o dinheiro, e algo deu errado, resultando no abandono? Ou ela era uma vítima que sabia demais, que presenciou algo terrível e foi descartada, mas conseguiu escapar, levando consigo uma peça crucial do quebra-cabeça, a carteira do empresário? O estômago de João revirava. Ele não era herói, nem detetive. Era um estradeiro, um homem simples que ganhava a vida transportando cargas. Mas ao parar para ajudar Mariana, ele havia se metido em algo muito maior do que qualquer roubada que já enfrentara na vida. Aquele trecho da BR-116, que ele conhecia como a palma da mão, havia se tornado o cenário de um drama que parecia saído de um filme. Ele observava Mariana, que agora dormia um sono um pouco mais tranquilo, embora o rosto ainda estivesse marcado pelo sofrimento. A palidez, as olheiras fundas, a fragilidade. Era difícil conciliar essa imagem com a possibilidade de ela ser uma criminosa. Mas a estrada já lhe havia mostrado que as aparências enganam, que o lobo muitas vezes veste pele de cordeiro. João decidiu que precisava de mais informações. Não podia revelar à polícia sem entender melhor a situação. E se ela fosse inocente, e ele a entregasse a uma investigação que a colocaria em ainda mais perigo? E se ela fosse culpada e ele a deixasse fugir com informações valiosas? A responsabilidade pesava sobre seus ombros como uma carga excedente. Ele não podia se dar ao luxo de errar. Sua intuição, aquela voz da boleia que raramente o enganava, dizia para ele ter cautela, para segurar a bronca sozinho por mais um tempo. A paisagem lá fora começava a ganhar mais clareza com a chegada do sol. As árvores, antes silhuetas ameaçadoras, agora mostravam seus contornos, e o orvalho da manhã brilhava na vegetação. Mas a mente de João continuava em um turbilhão. Ele se lembrou das histórias que correm nos postos, dos causos de caminhoneiro que falam de gente que some na estrada e nunca mais é vista. Gabriel Soares havia sumido, e Mariana havia aparecido no meio do nada, com a carteira dele. A conexão era inegável. João parou em um pequeno recuo na estrada, apenas para esticar as pernas e respirar um pouco do ar fresco da manhã. Mariana, nem sei mexu. Ele desceu, caminhou um pouco, tentando clarear a cabeça. O cheiro de diesel e orvalho preencheu seus pulmões. A decisão estava em suas mãos. Aquele encontro na madrugada havia mudado o rumo de sua viagem, e provavelmente de sua vida. Ele não era mais apenas João, o caminhoneiro. Era João, o guardião de um segredo. O elo perdido em uma trama criminosa
Voltou para a cabine, ligou o motor e retomou a viagem. A cada quilômetro, ele sentia que estava se aprofundando mais no perigo. Mas abandonar Mariana, ou ignorar a verdade que estava se revelando, não era uma opção para ele. O homem que havia parado na chuva para ajudar uma desconhecida não conseguiria virar as costas agora. Ele precisava descobrir a verdade. Ele precisava saber o que diabos aconteceu naquela estrada e qual era o verdadeiro papel de Mariana em tudo aquilo. A estrada à frente era incerta, cheia de armadilhas e segredos, mas João, o cavaleiro do asfalto, estava determinado a seguir em frente. Mesmo que isso significasse encarar seus maiores medos e se envolver em um jogo muito, mas muito perigoso. A verdade, ele sabia, era uma carga pesada demais para ser ignorada. A viagem seguia, com um sol já alto no céu do Planalto, mas o tempo dentro da cabine da velha guerreira parecia ter parado. João, com os olhos fixos na linha que dividia o asfalto, sentia o motor da cabeça trabalhando a mil. Ele não conseguia tirar os olhos do retrovisor, onde via Mariana, ainda em um sono inquieto. Cada movimento dela, por menor que fosse, parecia um alerta no painel da sua mente. A decisão de não entregar lá à polícia por enquanto pesava. Ele precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo. Antes de qualquer passo, o rádio, que antes era seu fiel companheiro, agora permanecia mudo. A música, o burburinho das notícias da manhã, tudo parecia irrelevante diante da carga que ele havia pegado na madrugada. O cheiro de diesel misturava-se ao suor frio que escorria por suas costas. João era um lobo solitário da estrada, acostumado a resolver seus problemas, mas esse era diferente. Esse tinha cara de roubada grande, daquelas que viram manchete de jornal e prendem a atenção do Brasil inteiro. De repente, um solavanco mais forte do caminhão, ao passar por um buraco na pista, menos um cratera dessas que o Dinit teima em não consertar, fez Mariana se mexer no sono. Amdemidelbeck escapando de seus lábios. Foi nesse momento, com a luz do sol já iluminando a cabine, que os olhos de João caíram sobre um detalhe no bolso rasgado do casaco dela. Algo pequeno, que antes ele não havia notado, devido à escuridão da madrugada e à condição precária da roupa. Parecia um pedaço de papel enrolado, quase escondido na costura desfiada. Uma pontada de curiosidade, ou talvez de pressentimento, fez João estender a mão. Ele hesitou. Abrir as coisas de uma pessoa, ainda mais nesse estado, não era do sul. Feitio, mas a urgência da situação, a necessidade de desvendar aquele mistério que estava transformando sua boleia em um palco de suspense, foi mais forte. Com cuidado, para não acordá-la, ele puxou o objeto. Não era papel. Era algo mais rígido, um material sintético. Ao desenrolar o pequeno pedaço, que parecia um recibo amassado, a visão do que estava impresso ali fez o sangue de João gelar e sua respiração ficar presa na garganta. Ele teve que piscar algumas vezes para ter certeza de que seus olhos não estavam pregando uma peça, que o cansaço não estava o enganando. Não era um recibo qualquer, era um extrato bancário, e o que estava impresso ali o fez sentir como se o caminhão tivesse acabado de cair em um abismo. Uma sequência de números, valores, milhões, em uma conta bancária suíça, e no cabeçalho do extrato, bem legível, o nome do titular Gabriel Soares. O impacto foi imediato. Um soco no estômago que o deixou sem ar. Aquel nome, Gabriel Soares. O rosto na carteira, o empresário sumido, o escândalo dos milhões desviados. Tudo se conectou em um flash brutal de clareza. Não era mais uma suposição, uma desconfiança vaga. Era a prova. Mariana não era apenas uma vítima de abandono. Ela estava diretamente ligada ao mega esquema de corrupção que estava paralisando o noticiário do país. Aquele extrato, aquela prova de dinheiro sujo, em uma conta secreta nas mãos dela. Isso significava que ela sabia de algo, ou que estava envolvida até o pescoço. João sentiu o coração bater descompassadamente, como um motor fora de ponto. A verdade, antes velada e incerta, agora se mostrava em toda a sua brutalidade. Mariana havia sido largada na estrada com provas, ou estava fugindo com elas. Ou pior, era cúmplice, e a briga que a fez ser jogada para fora do carro era sobre a divisão daquele dinheiro sujo. A mente de João era um turbilhão de possibilidades, cada uma mais perigosa que a outra. Ele olhou para Mariana, que ainda dormia, um sono que parecia o de um anjo, inocente, mas a realidade era dura e cruel. O rosto que antes inspirava compaixão e a urgência de ajudar,
agora era encoberto por uma sombra de dúvida e perigo. Ela era uma bomba relógio na sua boleia. E ele, João, o caminhoneiro que se gabava de sua vida simples e sem complicações, estava agora no epicentro de um furacão. As histórias que correm nos postos, os causos de caminhoneiro que parecem mais lendas do que fatos, ganhavam um novo significado agora. As narrativas de gente que some, de carros queimados, de segredos enterrados na beira da estrada. Gabriel Soares havia sumido. Mariana, com a carteira dele e agora Camin, extrato bancário comprometedor, havia aparecido na estrada tirada do nada. A conexão era inegável. E o perigo, real. João guardou o extrato de volta no bolso de Mariana, com as mãos ainda trêmulas. Não podia rasgar, não podia descartar. Era uma prova. E se ele fosse parado pela polícia? E se eles revistassem o caminhão e encontrassem aquilo? Ele seria cúmplice. Um laranja de luxo, um boi de piranha, em um esquema que ele nem entendia direito. O suor frio escorria. A garganta estava seca. Ele apertou o volante, sentindo a vibração do motor sob suas mãos. A estrada, que sempre foi seu porto seguro, seu refúgio da complexidade do mundo, havia se tornado um labirinto de mentiras e perigos. Ele havia se metido em uma enrascada daquelas que não tem volta. A inocência de seu ato de ajuda na madrugada havia se transformado em um envolvimento perigoso, em um crime de proporções gigantescas. O sol já estava alto, e a vida normal da Brasil pulsava ao redor. Outros caminhões passavam, buzinando, sinalizando. Caminhoneiros acenavam, ignorantes do drama que se desenrolava dentro da cabine do Scania de João. Era um contraste brutal entre a simplicidade do dia a dia na estrada e a complexidade sombria daquela situação. João sabia que não poderia mais continuar a viagem como se nada tivesse acontecido. A verdade chocante da estrada havia se revelado em sua forma mais explícita. E agora ele tinha que lidar com as consequências. El tinha uma decisão de peso a tomar, uma decisão que mudaria sua vida para sempre. E a estrada, caprichosa, como sempre, esperava, com seus quilômetros intermináveis e seus segredos guardados. O próximo passo de João, o caminhoneiro que se viu, da noite para o dia, no meio de um tiroteio de intrigas e milhões, João sentiu o frio na espinha. Não era por causa da brisa gelada da manhã que entrava pela janela do Scania, mas sim pelo reconhecimento súbito e brutal da verdade. A carteira de Gabriel Soares, e mais ainda, o extrato bancário de uma conta suíça com milhões, queimavam em seu bolso, pesando mais que a carga total do bitrem. Ele, um simples Zé caminhoneiro, acostumado a brigar com a burocracia dos pedágios e a monotonia das longas retas, estava agora enredado em uma trama de proporções gigantescas, digna dos melhores filmes de suspense que ele via quando parava em algum posto com TV. A velha guerreira continuava seu trajeto pela BR-116, devorando quilômetros como de costume, mas cada metro parecia levar João para mais perto de um abismo. Mariana, ainda adormecida ao seu lado, era a peça-chave, a carga mais valiosa e perigosa que ele já havia transportado. Ela não era apenas a mulher misteriosa encontrada na chuva. Ela era um elo com um dos maiores escândalos financeiros do país, com um empresário desaparecido e, quem sabe, com crimes ainda mais sombrios. A cabeça de João era um turbilhão de pensamentos, rodando mais rápido que o motor do caminhão na descida da serra. Ele repassava cada detalhe. O medo dela, da polícia, a amnésia seletiva, as roupas rasgadas, que agora ele percebia que não eram apenas de uma queda, mas de uma luta, de alguém que tentou se desvencilhar com desespero, e por fim, a prova, a carteira e o extrato. A linha entre vítima e cúmplice se apagava, deixando apenas uma névoa densa de incerteza e perigo. Será que ela é uma isca? Pensou João. Uma armadilha para quem parasse para ajudar? Ou seria uma cúmplice que deu para trás, que brigou pela divisão da grana suja e foi descartada? A estrada, ele sabia, era um lugar de muita malandragem, e a experiência lhe ensinara a ficar com o pé atrás. Mas o desespero nos olhos de Mariana parecia tão genuíno, tão real, que a ideia de ela ser uma cobra criada ainda lhe dava um nó na garganta. Ele se perguntava o que Gabriel Soares faria para ter de volta aquele extrato e a carteira, se é que ele ainda estava vivo. E se o sumiço do empresário não fosse um sequestro, mas uma fuga? E se Mariana soubesse onde ele estava? Ou pior, e se ela soubesse o que aconteceu com ele? A possibilidade de estar com uma cúmplice de assassinato
ou de ter salvado uma testemunha ocular de um crime grave, apertava o peito de João. A vida simples de caminhoneiro autônomo, com suas preocupações de diesel, frete e manutenção, parecia um paraíso distante. Agora, ele estava em um jogo de gato e rato, sem saber quem era o gato e quem era o rato. O sol já estava alto no céu, e os raios de luz entravam na cabine, revelando a poeira que dançava no ar. João sentia a garganta seca, um nó no estômago. Ele precisava tomar uma decisão. E logo, o próximo posto grande estava a algumas horas de distância. Até lá, ele estaria sozinho com Mariana e o segredo que ela carregava. Ideia de intriga lá, a polícia martelava em sua mente. Era o certo a fazer. Mas e se ela fosse inocente? E se a polícia não acreditasse nela? Ou pior, a envolvesse ainda mais? E se os mandantes desse esquema de corrupção estivessem de olho nela? E ele a entregasse de bandeja para algo ainda mais terrível? João não era um homem de meias palavras. Mas agora, cada cenário que ele montava em sua cabeça tinha um risco. Ele podia virar boi de piranha, ser incriminado por ter ajudado, por ter levado a prova do crime sem saber. Ele olhou para o rádio. A tentação de ligar para a firma, para o gerente de logística, para pedir orientação, era grande. Mas isso significaria arrastar mais gente para a enrascada. E se a empresa, para se proteger, o entregasse? Não, ele estava sozinho nessa, como um lobo-guara na caca. A estrada ensinava a ser independente, a se virar nos 30, e era exatamente isso que ele precisava fazer agora. A paisagem passava como um borrão verde-amarelo pela janela. Plantações, pequenos vilarejos, outros caminhões cruzando por ele. A vida normal da Brasil pulsava, indiferente ao drama que se desenrolava dentro da cabine da velha guerreira. João pensou em sua família, em sua esposa, seus filhos que o esperavam. Em casa, queria voltar para a segurança do seu lar, para a rotina que agora parecia um sonho distante, mas não podia. Não com Mariana ali, não com o segredo que ele agora conhecia. Ele apertou o volante com mais força, os nós dos dedos brancos. A verdade chocante da estrada havia se revelado em sua forma mais cruel. E agora ele tinha que lidar com as consequências, fosse qual fosse o preço. Aquele encontro na madrugada havia mudado o rumo de sua viagem. E provavelmente de sua vida para sempre. Ele não era mais apenas João, o caminhoneiro. Ele era João, o guardião de um segredo, o elo perdido em uma trama criminosa que, ele sabia, poderia custar sua liberdade ou até mesmo sua vida. O sol já estava no meio do céu, e o calor começava a apertar na cabine. João ligou o ar-condicionado, mas o frio que ele sentia vinha de dentro. Ele sabia que o jogo era perigoso, um tiroteio de intrigas e milhões. Mas ele havia parado, havia ajudado, e agora, por mais que quisesse, não podia simplesmente virar as costas. A estrada havia lhe entregado sua carga mais pesada e misteriosa, e ele, o Zé Caminhoneiro, estava determinado a levá-la até o fim, custe o que custar. A dúvida persistia, corroendo-o. Vítima ou criminosa? E qual seria o seu próprio destino no final dessa aventura sem volta? O sol da manhã, que já mostrava sua força, banhava o asfalto da BR-116, mas a luz não conseguia dissipar as sombras que pairavam na mente de João. O motor do Scania, a velha guerreira, mantinha seu ronco firme, uma melodia constante que, para um estradeiro como ele, deveria ser sinônimo de paz. Mas hoje, o som do diesel era a trilha sonora de um perrengue que ele nunca imaginou enfrentar. A carteira de Gabriel Soares, com o extrato bancário dos milhões, continuava queimando em seu bolso, um peso morto que o arrastava para um destino. Enxerto da Mariana, exausta, ainda dormia um sono agitado ao seu lado, alheia à bombarelógio que ela representava e ao drama que consumia João. Ele a observava de soslaio, tentando decifrar o enigma. Seria ela uma vítima inocente, um cordeiro no matadouro jogado ao acaso da estrada? Ou uma loba em pele de cordeiro, uma cúmplice esperta que manipulava a situação? A intuição de João, afiada por anos de chão de estrada, estava empolvorosa. Ele sabia que não podia mais continuar a viagem como se nada tivesse acontecido. Seu destino, que era entregar a carga em São Paulo, havia se desviado para um caminho sinuoso e perigoso. A verdade chocante da estrada havia se revelado em sua forma mais explícita, e agora ele tinha que lidar com as consequências. Era como ter um caminhão desgovernado nas mãos, e ele precisava encontrar uma forma de freeload antes que o acidente fosse inevitável.
no próximo vilarejo, um aglomerado de casas e um pequeno posto que mal merecia o nome. João teria que tomar uma decisão de peso, talvez a mais importante de sua vida. Ele poderia acionar as autoridades, ligar para a polícia rodoviária e entregar a Mariana. Seria o caminho mais lógico, o que a lei exigia. Mas isso significaria se envolver em um processo longo, burocrático e, ele temia, perigoso. Seria arrastado para o turbilhão da investigação. Interrogatórios, talvez até suspeitas. Sua vida de Zé Ninguém na estrada acabaria, e ele se tornaria uma peça em um jogo que não era o seu. E se os mandantes desse esquema de corrupção soubessem que ele estava com Mariana, ele e sua família poderiam se tornar alvos. O mundo do crime, ele sabia, não perdoava. A outra opção era tentar entender a história de Mariana por conta própria, mas isso poderia ser ainda mais perigoso. Ela poderia ser uma isca viva, e ele, o boi de piranha. Que tipo de segredos ela guardava além do que o extrato bancário revelava? Quem era ele, o homem que a havia jogado para fora do carro? E o que de fato aconteceu com Gabriel Soares? A cada pergunta, o cenário se tornava mais sombrio. Joe não era detetive, não tinha preparo para isso. Era apenas um caminhoneiro raiz, acostumado a lidar com máquinas, não com mistérios humanos de milhões de reais e talvez vidas em jogo. O Scania passou por uma placa indicando o próximo Travel, um pequeno povoado, com uma delegacia e talvez um hospital. Era ali, o momento da verdade. O coração de João batia forte, feito motor diesel na subida. Ele se lembrou de todos os causos de caminhoneiro que ouvira ao longo dos anos. Histórias de maldições da estrada, de gente que se mete onde não é chamada e paga um preço alto. Ele se perguntava se essa seria a sua história, o seu caos, para contar, se ele saísse vivo dessa. Ele olhou novamente para Mariana. Ela estava mais pálida e um suor frio umedecia sua testa. Mesmo dormindo, parecia lutar contra seus demônios internos. João, o cavaleiro do asfalto que sempre se orgulhou de sua honestidade e de sua vida simples, estava agora no centro de um suspense da vida real. Sua vida simples de bicho da estrada, com sua rotina de entregas e a liberdade de rodar o Brasil, havia sido brutalmente interrompida por um encontro na madrugada, que virou seu mundo de cabeça para baixo. João engoliu em seco. A responsabilidade pesava mais do que qualquer carga de minério. Ele havia aberto a porta para o desconhecido, e agora tinha que lidar com as consequências, fosse qual fosse o preço. Ele sabia que a estrada não era apenas asfalto e pó, era um espelho da vida, com suas belezas e suas crueldades, seus heróis e seus vilões. E naquele momento a Estrada U estava testando, colocando-o em uma saia justa da qual não seria fácil sair. O caminhão diminuiu a velocidade, indicando a entrada do vilarejo. João apertou o volante, sentindo o peso da decisão em suas mãos. Ele não sabia o que o futuro guardava para ele, nem para Mariana. Mas uma coisa era certa: a história deles estava longe de terminar. A estrada, em sua imprevisibilidade cruel, havia jogado sobre ele a carga mais misteriosa de sua vida. E ele, o Zé Caminhoneiro, teria que carregá-la até o fim, enfrentando o que viesse pela frente. O destino, incerto e sombrio, pairava no ar. E a verdade ele sentia, esperava ser desvendada, custe o que custar. O Scania de João, a velha guerreira, rangeu os freios enquanto ele manobrava para o pátio da pequena delegacia de polícia do vilarejo de Boa Esperança. O nome do lugar era um tapa na cara para a realidade cruel que ele estava prestes a carregar ali. O sol já batia forte, mas a brisa gelada da manhã ainda trazia consigo o cheiro de orvalho e, para João, o cheiro de um perrengue que estava prestes a explodir. A decisão estava tomada. Depois de horas rodando e pensando, como o coracal na garganta e a mente ia a 1000 por hora. Ele sabia que não podia mais carregar aquela carga explosiva sozinho. A lei era a lei, e o destino de Mariana, bem como a verdade sobre Gabriel Soares, precisava ser entregue às autoridades. Mariana, que havia despertado com a desaceleração do caminhão, olhou para João com os olhos arregalados, o pavor estampado em seu rosto ao ver o prédio da delegacia. Não, João, por favor, não, sussurrou ela, a voz trêmula, tentando agarrar o braço dele. João olhou para ela, a compaixão misturada com a desconfiança. Ele viu o medo genuíno, mas também a fragilidade que ela exibira desde que a encontrou. Era um misto de inocência e um segredo que pesava 1 tonelada. Preciso fazer isso, Mariana. É o certo, ele disse,
a voz firme, mas com um nó na garganta. Ele desceu do caminhão, as pernas um pouco bambas. A carteira de Gabriel Soares e o extrato bancário queimavam em seu bolso como um motor superaquecido. Quando o escrivão, Romim do Maiaidete, e olhar cansado, apareceu na porta da delegacia, João sentiu que não havia mais volta. Preciso falar com alguém. Encontrei essa moça na BR 116. Ela estava em apuros. E eu tenho algo que pode interessar vocês, disse João, apontando para Mariana e, discretamente, tocando o bolso onde estavam as provas. A cena seguinte foi um borrão de formalidades. Mariana, que a princípio resistiu e se encolheu, foi conduzida para dentro por uma policial feminina. João, por sua vez, foi levado para uma sala separada. Ali, ele descarregou sua história. Cada detalhe do encontro na madrugada, a condição de Mariana, as palavras fragmentadas dela e, finalmente, com as mãos trêmulas, entregou a carteira de Gabriel Soares e o extrato bancário. O escrivão, que antes parecia sonolento, arregalou os olhos ao ver a identidade do empresário. Gabriel Soares, o desaparecido? O senhor tem certeza? Perguntou. A voz agora carregada de um misto de surpresa e incredulidade. Quando João mostrou o extrato com os milhões na conta suíça, o policial quase caiu da cadeira. Aquele era o filé do boi, a prova que eles procuravam há dias, semanas, a chave para um escândalo nacional. A verdade chocante começou a se desdobrar. Horas se passaram. João contou sua versão mais de uma vez. Mariana foi interrogada separadamente. O drama que ele pegou na estrada começou a ser desvendado. No final da tarde, um delegado com um semblante sério chamou João. Senhor João, obrigado por sua ajuda. A moça Mariana finalmente começou a falar. E a história dela é mais complicada do que parece. Mariana era sim uma vítima. Ela não era cúmplice. Era a secretária pessoal de Gabriel Soares. E estava com ele no carro quando ele tentou fugir do país com o dinheiro desviado. Eles tiveram uma briga violenta. Gabriel, um homem cruel e calculista, a agrediu e a jogou para fora do carro, pensando que ela estava morta ou desacordada. Ele a abandonou para trás, no meio da Brasil, no escuro, fugindo sozinho. A carteira e o extrato, Gabriel os carregava no bolso interno do paletó. Na briga, na escuridão, a carteira caiu. Mariana, em seu desespero de fuga, tropeçou nela, a pegou sem saber direito o que era e a guardou instintivamente. Seu pânico da polícia não era por ser cúmplice, mas por ser uma testemunha que vira demais, com medo de ser morta pelos comparsas de Gabriel se ela falasse. E Gabriel Soares, ele não havia sumido voluntariamente. A polícia já tinha indícios de que ele havia sido morto por seus próprios parceiros no crime, que não queriam dividir o dinheiro e queriam as provas destruídas. A briga com Mariana e o abandono dela foram um ato desesperado para se livrar de uma testemunha inconveniente, antes de ser alcançado. O carro dele havia sido encontrado incendiado a dezenas de quilômetros dali, sem o corpo. A teoria da polícia era que o corpo havia sido descartado em outro lugar. Mariana era a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça. João sentiu um alívio misturado com um profundo pesar. Mariana era uma vítima, uma sobrevivente de uma brutalidade inacreditável. E ele, um simples caminhoneiro, foi quem a salvou. E sem saber, trouxe à tona a prova que faltava para desmascarar uma quadrilha inteira. Delegacia informou a João que ele seria chamado para depor futuramente, mas que por hora estava liberado. O senhor foi um herói, João, um verdadeiro cavaleiro do asfalto, disse o delegado, apertando sua mão com firmeza. João apenas balançou a cabeça. Herói? Ele apenas parou para ajudar uma mulher em apuros. Era o que qualquer colega de boleia deveria fazer. Ele saiu da delegacia. O sol já se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados. A velha guerreira o esperava majestosa e silenciosa. A carga que ele levava agora era invisível, mas pesava muito mais. A experiência de uma vida revirada, a certeza de que a estrada, em sua imprevisibilidade, podia trazer tanto a solidão quanto o drama mais intenso. João sabia que sua vida como caminhoneiro jamais seria a mesma. A história de Mariana, de Gabriel Soares e dos milhões desviados estaria em todos os jornais. E ele, João, o Zé Caminhoneiro da BR 116, faria parte dela. Ele ligou o motor do Scania, sentindo a vibração familiar sob suas mãos. A jornada que ele havia começado na madrugada chuvosa havia encontrado seu ponto final ali, naquele vilarejo. O destino incerto da verdade havia sido revelado. E a estrada
Testemunha silenciosa de tantos dramas, havia sido a juíza final. Ele colocou a primeira marcha, sentindo o caminhão se mover. A estrada à frente ainda era longa, mas agora João a via com outros olhos. Ele não era apenas um transportador de cargas, era um contador de histórias, um elo entre o asfalto e a verdade, um homem que, por um ato de pura compaixão, havia mudado o curso de muitas vidas. E a velha guerreira, com seus faróis rasgando a escuridão que se aproximava, o levava de volta para a sua própria história.